Você tem sonho da casa própria? Você tem sonho de comprar a sua casa? Você tem o sonho de comprar o seu apartamento? Então você não pode perder essa live. Assiste ela na íntegra, porque nós vamos falar sobre um caso real da Invisto para você. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olha quanto cliente da Invisto para você aqui. O Wesley Abner, acho que não é meu cliente. Se não é, vai ser. Joelle, Dário, Fernanda, Maria, sejam bem-vindos. A Carla, olha quanta gente entrando aqui. E quase todos eles cliente da Invisto para você. Se você não conhece esse perfil, se você não conhece a Invisto para você, é um bom momento para você parar e olhar esse perfil e, sobretudo, escutar essa live. Por quê? Porque a Invisto para você é uma empresa que ela traz casos reais. Você pode maratonar aqui e ver centenas de casos de clientes que sim, já realizaram os seus sonhos. Tem alguém aqui que já realizou seu sonho? Você que é cliente da Invisto para você, coloca aí um sonho que você já realizou depois que você começou a investir com a Invisto para você. Coloca aí porque eu quero saber. Enquanto você vai colocando, já pega esse aviãozinho aqui e solta para todo mundo. Ó, tem gente que eu já sei que tá na live, eu não vou mandar. Vou mandar para aqueles que eu ainda não vi na live. Vou mandar para todo mundo aqui que tá por aqui, para vocês também conhecerem o caso da Luzia. O caso da Luzia. Gente, olha, eu mandei para muita gente aqui. Manda aí também. A Limara tá aí de novo. A Luzia já chegou. Luciano tá aí. Luiz tá aí. Sejam bem-vindos. Gente, eu até ia ver um pouquinho antes quanto tempo que eu já fiz a live com a Luzia. A Luzia já é nossa cliente há um bom tempo. A gente vai verificar, você vai conhecer a história dela e ela tem uma história interessantíssima. Mas antes disso, eu sei que tem muitos clientes novos, muitas pessoas novas que estão chegando na Invisto para você e ainda não conhecem. Então, a Invisto para você é uma empresa que já está há 7 anos no mercado. E é muito engraçado, por quê? Porque houve um período, eu vou falar que até o 5º, meados do 6º ano da Invisto para você, nós éramos full time praticamente, 100% praticamente em criptomoedas. Claro que eu sempre balanceei, né, os nossos investimentos com criptomoeda e eu sempre balanceei em dólar, até porque eu moro nos Estados Unidos, estou em Miami, aqui na minha frente tem um lugar lindo, maravilhoso. Hoje eu decidi voltar, se você ver umas lives anteriores, você vai ver que eu tenho uma paisagem maravilhosa aqui, só que a luz aqui me favorece, né, então por isso que eu mudei aqui, porque quando vem a luz fica melhor. Mas eu moro em Miami e, gente, de verdade, morar nos Estados Unidos existem grandes vantagens. Não só a questão de segurança, de qualidade de vida, mas existe uma grande vantagem de eu poder trabalhar diretamente com uma das moedas mais fortes do mundo, que é o dólar. Então, hoje eu tava fazendo uma reunião com um cliente e eu tava falando para ele, eu falei, a vantagem de eu morar nos Estados Unidos me dá uma vantagem gigantesca em relação às pessoas que estão no Brasil. Por quê? Por causa que eu tenho esse trabalhar com o dólar direto. Então, gente, o mercado de cripto, ele é altamente volátil e com essa grande volatilidade, a gente consegue fazer lucros diferenciados do mercado tradicional. Só que toda vez que a gente faz lucro, você precisa o quê? Transformar numa moeda mais forte. E nada melhor do que transformar
em dólar. Então, o que eu tava falando pro meu cliente hoje, na reunião, eu tava falando que até os 5, meados de 6 anos, a Invisto para você, ela investia totalmente em criptomoedas. Mas hoje nós já estamos assim no outro patamar, eu vou falar para vocês, tá? Por quê? Porque hoje a gente já se diversifica. A gente diversifica em cripto, continuamos, cripto ainda é o nosso carro-chefe, mas nós diversificamos os seus investimentos em criptomoedas. Agora nós temos o banco digital, que é o MM Bank, que nos ajuda a prover tudo isso, que nos facilita muito, muito a nossa vida e ainda por cima nos gera rendimento, tá? Então, a MM Bank, que é o banco digital, que é nosso, e também agora a gente está com as casas, onde nós construímos casas, tokenizamos e fazemos com que as pessoas possam investir e ter a segurança de você estar ancorado na casa. Então, eu tenho muitos clientes que são muito, muito conservadores, que falam, Rô, eu não invisto nada que eu não possa pegar. Existem muitas pessoas assim hoje ainda. Não, eu não invisto em criptomoeda. Eu tenho clientes, principalmente aqui, americanos, que por mais que o mercado de cripto aqui seja mais atuante, eu tenho muitas pessoas ultra conservadoras. Eles dizem, eu não vou investir nesse negócio, que senão eu não posso pegar. Eu só invisto em coisa palpável. Baseado nisso, eu que não quero ficar de fora e não quero deixar ninguém de fora, eu falei, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos construir casas, comprar apartamentos, comprar esses imóveis, a gente vai tokenizar e a pessoa pode investir lastreado no imóvel. É claro que o retorno não é o mesmo. Por quê? Gente, eu sou amparada por muitos advogados. Lá no Brasil eu tenho minha equipe jurídica. Aqui nos Estados Unidos, que é outra legislação, eu sou amparada pelo jurídico daqui. E uma das coisas que o jurídico me falou, ele falou, Rô, você não pode misturar os business, os negócios. Criptomoeda, ele te dá um rendimento e você pode oferecer um rendimento pro cliente. Por quê? Porque você consegue provar que dá isso. Agora, no imóvel, você tem que andar dentro do mercado imobiliário. Então, para pessoas que são mais conservadoras, eu dou um retorno também baseado no imóvel, só que é um retorno muito menor, tá? É 1,25, tá? 1,25. Então, você vai investir, você vai ter a garantia da casa, mas o teu retorno é 1,25, 1,25% sobre o valor que você investiu, tá? Por quê? Porque são outras formas de negociação. Eu tenho que negociar baseado no mercado imobiliário. E, gente, sabe qual que é? Eu vou te dar aqui o meu segredo. Eu vou falar para você o meu segredo, tá? Por quê? O que você tem? Como que você vai ter sucesso? Quando você pega algo que já existe e faz um pouquinho melhor. Não queira ir muito longe, faz um pouco melhor. Por quê? O que eu tô querendo falar? Que o mercado imobiliário aqui, quando ele dá 1% de retorno, é muito. Pode ver, você tem uma casa, você comprou essa casa, ela vale 400 mil a tua casa. Será que você consegue alugar ela por 4 mil? É provável que não. É provável que você vá alugar ela com 2.500, então não te dá 1%. Então, o que eu fiz, tá? Como a gente já tem um volume de negociação, o que eu faço? Peguei e vou dar 1,25%, o que é muito em relação ao mercado, entende? Então, eu vou dar a mais e principalmente com tranquilidade e segurança. Por que tranquilidade? Tranquilidade porque nem sacar você precisa sacar. Ele vai automático para você. E segurança por quê? Segurança porque você tem a casa lastreada. E, Rô, quando eu invisto nas criptomoedas, qual é a minha segurança? Visando a questão que eu ganho muito mais. Aí, gente, eu falo para vocês.
que, sim, vocês ganham muito mais de 2,5% a 5% para contratos de 2 anos, acima de 6%, acima de 300 mil. Falei, meu, como que você consegue dar isso? Por causa do mercado. O mercado de cripto, quando você trabalha diligentemente, você tem retornos muito maiores que isso. Então, de 2,5% a 5% dentro do mercado de criptomoedas, ele é conservador. Então, a gente trabalha dentro disso. Mas qual é a sua segurança? Eu vou deixar gravado aqui, porque muitas pessoas me perguntam, Rô, qual é a segurança de eu investir na Invisto para você ter um retorno muito maior do que o tradicional, né? E ter a tranquilidade e a segurança que você está falando, né? Qual é a segurança? Nós temos seguros. O que é esses seguros? Gente, esses seguros, sim, eles estão ancorados na minha pessoa. Porque você pode vasculhar. Você pode vasculhar, gente, todos os negócios. Por que o negócio vai bem? Porque lá na frente você tem alguém, você tem um líder, você tem uma pessoa que coordena isso. Ela faz tudo sozinha? De jeito nenhum. Eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada sem a Cris, sem a Camila, sem as meninas, sem a Isabela, sem o Félix. Eu não consigo fazer nada. Eu dependo deles, tá? Eu não faço nada sozinho. Só que como eu venho construindo essa equipe já há muito tempo, hoje eles fazem o operacional e eu continuo trabalhando num outro nível. Então, gente, sim, Invisto para você, ela está ancorada em mim, né? Ela está ancorada em mim. E se acontecer alguma coisa de eu morrer, por exemplo? Se acontecer de eu morrer, vai ter alguém para substituir? Não, nesse momento eu não tenho ninguém que substitua. Meu Deus, e a Rosângela? Se acabar, a Rosângela acaba Invisto para você, vocês orem por mim para eu ter aí longa vida. Que sim, mas o seu dinheiro vai desaparecer? Não, gente, não. Porque além de nós termos as nossas reservas, tá? Para trabalhar com o dinheiro, nós temos centenas de criptomoedas e nós também temos os seguros que estão lá, estão ancorados na minha pessoa. Então, se eu faltar, vocês têm... O negócio acaba? Acaba. Por enquanto, né? Enquanto eu não tenho um sucessor, tá? Enquanto eu não tenho um sucessor, sim, acaba. Porém, o seu dinheiro, ele volta pra você. Então, hoje eu quis deixar, eu já vou chamar a Luzia já chamo você. Só que isso é uma pergunta que muitas vezes as pessoas me perguntam e eu não paro pra explicar. Eu sempre falo, gente, tem seguros, inclusive tem aqui um vídeo da pessoa que cuida dos meus seguros no Brasil. Ela veio aqui para Miami trazer porque eu já faço tanto, né? Agora eu também tô fazendo muito mais aqui, porque compensa para mim, né? Em dólar, né? É muito mais fácil eu fazer seguros em dólar, porque é 6 vezes mais lá no Brasil, tá? E eu fiz algumas transações e eu vi que custava mais barato eu fazer seguro com valores maiores no Brasil do que lá, tá? Mas não se preocupa, Gustavo, que a gente ainda vai continuar fazendo nossos seguros. Entendeu, gente? Então, sim, tá? Eu queria dar essa explicação ao vivo aqui, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, tá? E aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que orar por mim para eu ter, assim, vida longa, tá? Que enquanto nós estamos aqui, sim, existe esse seguro. Ah, mas não tem um seguro do negócio? Não, gente, porque... Não, o seguro, ele não vai dar um seguro dentro de um mercado de risco, porque sim, o mercado de criptomoedas é um mercado de risco, sim. Ele é um mercado de risco, tá? Porém, se você tem conhecimento e gerenciamento, você consegue trabalhar com ele, trabalha muito bem e ganha muito bem nesse mercado, desde que você tenha aquilo que eu te falei, o conhecimento, a persistência, a diligência e, sobretudo, gerenciamento de risco. Ok? Olha aí, ó, Luiz falando. Luiz, vamos fazer uma live de novo. Eu já fiz live com você, eu tenho que fazer de novo. Ó, eu pago a faculdade de medicina da minha filha, sou muito grato. Obrigada, Luiz. Eu sei que você e a Jô estão sempre orando por mim, isso me ajuda muito.
Ah, o David, que bom ouvir vocês. Deus abençoe. Luciano, glória a Deus. Parabéns, parabéns. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário e eu já vou chamar a Luzia. Olha a Bruna aqui, ó. Eu tinha um sonho de conhecer um pedacinho da Suíça. Sonho realizado. Check. Semana passada foi feriado, né? Eu pedi para as pessoas me contarem o que elas estavam fazendo naquele feriado. A Bruna foi uma das pessoas que me falou: Rô, olha onde eu tô. Eu tô na Suíça. Gente, a Suíça é linda, maravilhosa. Que legal, Bruna, que se você foi lá. Muito bom. Vamos ver quem mais. Deixa eu ver. Ó, o Éder falando: bom demais ser cliente em visto. Amém. Olha a Bárbara aqui. Gente, isso aqui é muito poderoso. Olha o que a Bárbara tá falando aqui, ó. Deixei de ser CLT com a Invisto para você. Gente, isso é coisa mais maravilhosa. Isso realmente são os meus sonhos. Hoje, se você perguntar, Rô, que sonho você tem? Que eu veja mais e mais e mais clientes realizando os sonhos delas. Porque os meus sonhos eu já realizei. Então hoje não há prazer maior para mim de ver os meus clientes realizando os sonhos deles. Olha que lindo. A Sandra, tô curiosa com a aquisição da imóvel, porque eu fiz também. Legal, Sandra, eu quero falar com você. Vamos falar para você entender isso, tá? Ó, o Wesley, né? Eu acho que é o SP. Trabalho incrível e super sustentável. É isso aí, é verdade. O Éder, doutora, estou fazendo os aportes. Preciso receber 1 milhão por mês de dividendo. Fica dura. Quando ele fala fica dura, fica firme. Você ora por mim aí. Deixa eu ver, ó. Os clientes podem mais 30 anos, Rô. Isso, mais 30 anos. Anúbia, já perguntei isso. Eu oro todos os dias. Amém, Leonardo. Romiro, vida longa pra você. Recebo. Deixa eu ver aqui, ó. O Éder, tô orando, doutora, dia a dia. Amém, já tá de joelho. Amém, gente. Amém. O Johnny, Rô, vai viver no mínimo mais uns 90 anos. Amém. A Cristina Berg. Ai, gente, a Cristina. Só orgulho de você e de sua trajetória. Por que ela tá falando isso? Porque ela foi minha professora lá na faculdade. Eu acho que no 2º ano da faculdade eu era uma menina. Eu nem sabia o que eu queria da vida. Só achava que eu queria odontologia na minha vida. Mal eu sabia o que Deus tinha pra mim. Então por isso que ela falou. E hoje os meus professores da faculdade, os meus professores de especialização são todos meus clientes, gente. Por quê? Porque eles me conheceram lá. Eu sou a mesma pessoa, né? Aí, ó, a Luzia, foi a Bárbara. Olha que legal, Lu. Olha que legal, nós vamos falar sobre isso. Guarda isso aí que a gente vai falar. Ó, o que o Cledenilson falou, gente, é uma coisa que eu ouço direto. Eu só me arrependo de não ter entrado antes. Que provavelmente ele tinha ouvido antes. E talvez você já ouviu falar da Invisto e não fez nada. Então hoje, agora, eu vou chamar a Luzia. Depois eu vou continuar vendo os comentários. Agora eu vou chamar a Luzia pra gente conversar um pouco e pra vocês conhecerem um pouquinho mais dela e da história dela. Lu, vou te chamar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, cadê você? Luzia Soncelha, deixa eu achar você aqui. Luzia Soncelha. Vamos lá, vamos ver. Achou aí? Convidar. Vamos lá. E aí? Oi, Lu! Já? Tudo bem? Oi! Lu! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo e tô te ouvindo muito bem. Tô te ouvindo e te ouvindo muito bem. Que bom! Lu, eu ia, um pouquinho antes da live, eu ia pegar a nossa última live e verificar quando que nós fizemos. Você lembra quando foi? 2022, 2023, você lembra quando foi ou não lembra? Foi, acredito que início de 2004. Quando? Foi quando eu contei
a história da minha mãe, né? Que eu cuidava da minha mãe, parei de viajar, porque meu trabalho sempre foi viajando. E, assim, foi até bom, assim, isso vai contextualizar, né? Porque a nossa história já é longa, né? É verdade. Desde quando Eu você está vi na Invisto, um. Lu? Oi? 3 Desde anos vai fazer já. 3? É. Foi em 2000 e. Foi 22, então, porque a gente está em final de 2025. 22 e 23. Final de. Foi 2022. Isso, 2022. Em setembro de 2022. Uhum. Então já vai fazer 3 anos, né? Isso. É, agora Setembro vai fazer setembro. 3 anos. Isso, vai É, fazer 3 anos. E olha só, foi o que ela tinha escrito ali, a Bárbara que me indicou. Então, a Bárbara foi aquela pessoa que disse: eu deixei de ser CLT com a Invisto. Então, a Bárbara, ela já tinha realizado algo. E aí, ela indicou você, né? E aí vai. exatamente. Conta E aí. olha só, que interessante. A Bárbara, a gente estava fazendo o processo, ela está aí ouvindo, ela vai confirmar essa história. A gente estava fazendo o processo, né, de coach e o trabalho que eu faço. Pode E contar um ela deu pouquinho lá de no você. perfil Pode dela que contar. ela é uma analítica e ela tem o perfil de investidora. E aí eu achei interessante e ela só contou para mim a sua história, passou o link. E eu, né, como eu já venho muito tempo já mudando a minha mentalidade, que é isso que eu vou falar aqui também, a importância, né, disso. E aí eu fui lá e conheci a sua história. E me lembra que foi essa data mesmo, porque em outubro que faz aniversário, né? Setembro. Que eu Setembro que faz Em aniversário. setembro, é. E daí eu ouvi a sua história, um vídeo que eu ouvi, você contando a sua história, como começou o Invisto, e a Bárbara já tinha me falado que já tinha feito contrato com você, já pego dinheiro de volta, já usado os juros e assim. E ela falou assim com uma convicção assim muito grande. E eu, né, a nossa amizade também foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Então, muita confiança. E aí vi lá a história da Rosângela. Tá travada você, tá me Tá, ouvindo? agora deu. É, ela tava travada, agora deu. Tá. Liberou. Então, e aí também só ouvi essa história e já confiei. E em seguida eu já fiz o primeiro aporte, que eu tinha pouco dinheiro, mas eu fiz esse aporte. E aí, quando veio a história, então, quando foi que eu comecei a cuidar da minha mãe, que início de 2023, como já tinha, né, eu já conhecia a Rosângela, já tinha uma esperança. Então, hoje, eu quero trazer algumas coisas, né? Assim, como a gente já está nesse ramo aí, a gente gosta sempre de trazer um testemunho e também passar, né? Ensinar alguma coisa, trazer esperança para as pessoas, que é o que realmente é visto, né? Para você, trouxe para mim, principalmente, esperança. E eu ouvi a sua live com essa menina que fez essa semana, A Lizzie, ela tava aqui a hoje, a Liz. Então. Lizzie. E ela falou uma coisa e eu marquei aquilo que ela falou e falei, é isso mesmo. Que ela falou assim, a gente vai provar que Deus está nesse negócio. Amém, em nome de Jesus. Porque quando a gente fala em dinheiro, né, a gente fica com medo. Muitas pessoas falam assim, ai, a gente fica muito envolvido porque é necessário, a gente precisa, né, da nossa sobrevivência e tudo. E parece que começa a subir e a gente acha assim, nossa, será que eu estou me desviando do meu caminho? E não tem nada disso, né? Então, outra coisa que eu quero trazer também é a questão dos princípios, né? O princípio Ô, que eu gente, acredito. só um pouquinho, só para vocês entenderem. A Luzia, ela trabalha com. Você trabalha com mentalidade financeira, né, Lu? Fala um pouquinho do Isso, seu trabalho também, do que você faz, tá? Porque foi algo que você fez com a Bárbara, né? isso, também. É assim, hoje eu trabalho mais com mentorias, né? E realmente o que mais está, que eu descobri, o que mais tem funcionado e que mais dá resultado para a gente é a mudança De de mentalidade. mentalidade. Então, para falar de Simples. finanças, você tirar de uma vez por todas a mente de escassez.
E Perfeito. mente de escassez é o que mais a gente tem. Vou falar porque eu tenho assim um exemplo assim bem assim que dá uma é como se fosse uma divisão assim muito clara de antes e depois da minha mentalidade. Então, porque a gente aprende muita coisa com finanças, você aprende princípios, você sabe como que tem que fazer, né? Muitas pessoas ensinam muitas estratégias hoje, né? Principalmente com o avanço aí da tecnologia, da internet. Nós temos até a IA que faz os seus cálculos que você quiser, ela faz para você, como que você faz para ter um dinheiro acumulado, porém, é a nossa mentalidade que vai mudar, que vai fazer a diferença. Exato. Então, é assim, primeiro, o que eu acredito, quando eu comecei, como você falou, meu trabalho é esse, né? Então, geralmente, ele foi focando, mesmo que como consequência desse trabalho, para finanças. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer um desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Antes ainda de você ter o tempo para você se desenvolver, para você estudar, você vai buscar a capacidade, né? Capacitação. E aí você precisa de dinheiro. É verdade. E aí você não tem dinheiro para você se capacitar, mas você precisa melhorar aí as suas habilidades para você fazer mais dinheiro. E parece que a gente entra numa redundância. E aí sim, eu comecei a criar algumas estratégias financeiras para que eu pudesse realmente estudar. E então, na medida que eu fui avançando nos meus estudos, né? Que eu sou pedagoga já formada há 13 anos, depois entrei para a área industrial, algumas vezes eu já falei aqui também, e depois entrei para a área de inteligência emocional e agora estou fechando a nacional, né? Então é isso, meu trabalho hoje ele é baseado nisso, a junção de todos, né? Porque nós somos seres racionais, que nós temos registros e percepções emocionais que estão ligadas às nossas relações, né? A inteligência, então, relacional, que é o divisor de águas aí nesse momento. E então, o princípio, o que eu estava falando, o que eu descobri? Que o princípio da prosperidade, ele é baseado, para mim, são a partir de dois princípios, que é a generosidade e a reciprocidade. Uau! E como que eu vou desenvolver o princípio da generosidade? É você entender o que é generosidade, que é você abrir mão. A generosidade não é você ajudar alguém, não é você dar algo para alguém, é você abrir mão de algo que você tem, que é muito importante para alguém, né? Em favor do outro. É abrir mão mesmo, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Aí, que eu disse por isso que eu disse para você que o que a Invisto trouxe, a Invisto para você trouxe para mim, em primeiro lugar, foi a esperança. Porque quando eu decidi ser generosa e abrir mão realmente, né, do meu trabalho, do meu ganho, que era um ganho bem significativo na minha profissão, e do meu tempo, eu decidi abrir mão para fazer, né, cuidar dela naquele momento. Eu já conhecia você. E como eu tinha lá, era pouco dinheiro, mas eu tinha, como eu disse, essa esperança. Claro que a gente faz, né? Mesmo assim, você abrir mão, por quê? Porque eu sabia por onde que eu ia caminhar, né? E aí, eu fui fazendo meus planos, né? E deu certo. Então, a partir do momento que eu abri mão e eu comecei a generosidade, aí eu entrei na dependência. E qual dependência? Na dependência de Deus, na dependência de outras possibilidades, na dependência do dinheiro que eu recebia de você. Olha, era R$ 148 os Olha, juros, mas eu sabia que o dinheiro estava lá guardado, os 7 mil. Então, eu fazia o meu dinheiro dia a dia, assim, ia
fazendo, ia fazendo meus atendimentos, e ia compondo a minha renda fixa, né? Despesa fixa. Gente, só um pouquinho. A Lu, você fez o teu primeiro contrato fechado, né, Luzia? Foi fechado. Então, olha só, o que ela tá querendo dizer ali, tá? Ela estava trabalhando ainda para ter o dinheiro do mês, mas ela tinha uma segurança que ela tinha 7.000 e esse 7.000 não estava parado. Era R$ 148 que estava entrando todo mês, né? Né, Lu? Tava ali Exatamente. aumentando o valor dela. Aí, depois eu fiz mais um pouco de dinheiro, que eu também fazia algumas diárias, para não, porque eu decidi não viajar mais. O meu trabalho sempre foi viajando. Eu ficava 3 meses, 4 meses fora. E aí, aqui era mais difícil conseguir. E quando eu decidi, então eu tinha que usar o que tinha para cá mesmo. Daí fazia algumas diárias, pegava um valor assim já mais significativo. Aí eu já sabia que tinha lá a Rosângela. Tanto é que depois eu fiz mais um aporte, né? Eu fiz o aporte que eu fiz, eu usei, passei os 2 anos. Você ficou 2 anos com o contrato fechado. Daí terminou esse contrato, você resgatou, né? Isso. Aí eu resgatei na metade do ano para poder compor a minha renda. Comecei a usar o capital. Ah, e outro detalhe. É assim que a gente faz, né? Você investe, eu fiquei 1 ano, peguei o meu dinheiro de volta. Gente, porque assim... Pode falar, pode falar. Aí era 15.000. Eu falei, não é que o negócio é mesmo, né? Poxa vida, eu peguei 15.000 reais, então já estava me rendendo 500 e poucos reais, né? Eu coloquei mais, porque estava funcionando. Isso. Aí peguei 15.000, usei tudo ele. Fiquei mais 5 meses, que eu tinha uma despesa de 3.000 e pouco pagando aluguel, vendo a minha vida, que era aquilo que eu também não abria mão, né? E aí usei esse dinheiro. Então, só espera mas a aí, certeza gente, que... Só um pouquinho antes de você continuar. Muita gente tem, Luzia, a questão assim, ó. E clientes que recebem todo mês e dizem assim, ó. Mas a hora que terminar meu contrato, será que o meu capital vai voltar? Voltou ou não voltou? Ela resgatou tudo, gente. Ela resgatou. Agora, recentemente, teve um cara lá que terminou o contrato dele de 700 mil reais. E ele já estava 2, 3 anos, não mais, acho que uns 4 anos comigo. Mas ele queria investir em outra coisa, 700 mil. Pronto, só que ele já me ligou esses dias e falou, daqui a pouco eu já volto. E mais interessante de tudo, né? E o melhor é assim, não tem assim, chegou no dia, as pessoas que estão aí, que são, né, seus colaboradores aí, a sua equipe, ela só faz uma pergunta, uma vez só. Luzia, você vai renovar o contrato ou você vai resgatar o seu dinheiro? Aí eu disse assim, vou resgatar. Daí, 5 minutos depois, o dinheiro estava na minha conta. Não fica assim, coloca de novo e você não gostou, nada. Peguei esse dinheiro, assim, o negócio é muito... Assim, são pessoas, assim, realmente, né, que do meu jeito mesmo. Práticas, gente, isso é muito sabe importante. o que está fazendo. Só um pouquinho, porque o que você falou é muito importante. Isso é muito. Você sabe que a gente faz isso e nem tinha se ligado que nós fazíamos isso. Mas você trouxe para nós. E é verdade. Normalmente isso. A gente entra em contato um mês antes ali. Talvez o dela foi ali antes, mas a gente entra, mês que vem teu contrato vai vencer. Você quer renovar ou quer resgatar? Quero resgatar. Mês que vem vai o último juro e o capital. Mas é super importante Exatamente. Isso que você passou, por quê? Porque eu acompanho os meus clientes começando também. Quando eles vão no banco, gente do céu, esses dias o cliente, essa semana aconteceu, tava aí o cliente querendo investir e o banco travando o dinheiro de todos os jeitos para ele não tirar. Um outro cliente foi tentar tirar da XP 90 dias para liberar o dinheiro do cliente. E já tinha terminado o contrato. Sabe, eles ficam segurando, gente. Não, o dinheiro é do cliente. Acabou teu contrato. Ok.
Sabe? A gente não Exatamente. segura. E é muito importante. Eu não tinha me ligado disso. Obrigada por trazer É, isso à tona. isso é muito, isso é um ponto também positivo, né? Tem vários pontos. E então, assim, entrei nessa. Então, eu sei que a prosperidade, né? Então, ela vem desses dois princípios que eu acredito, que é a generosidade e a reciprocidade. Mas a reciprocidade, a mais difícil é a gente viver a reciprocidade, porque a gente não entende o conceito de generosidade. Porque se eu sou caridosa, nada contra, né? Pessoa que é caridosa. Eu estou ajudando alguém que está precisando, então eu nunca vou receber uma ajuda. Porque daí eu não estou precisando. E eu Uau! não vivo o princípio da reciprocidade. Olha que E foi só interessante. Eu tô quando eu aprendendo estava muito aqui. Tô aprendendo muito, Luzia. nesse Pode momento, continuar. nesse momento da minha vida que eu fui entender. Então, a partir da dependência, eu também aceito ajuda. Aí pronto. Aí vem sim a prosperidade, que é o quê? A prosperidade é você ter todos os recursos para você viver o seu propósito. E cada momento você precisa saber, então, qual que é o seu propósito. Então, naqueles 2 anos que eu passei com a minha mãe, o meu propósito era realmente entregar dignidade para ela, ajudar a alinhar todas as coisas que precisava, ser generosa na vida dela. E o mais importante, chegou o momento que eu também tive que abrir mão de cuidar dela, né? Porque todos nós sempre cuidamos dela. Todos os meus irmãos, a gente cuidava no final de semana, cuidava dia de semana. E daí chegou um momento que eu também tive que abrir mão para deixar as pessoas, os outros, né, filhos, serem generosos na vida dela. Que E lindo! quando eu abri mão novamente, que foi quando eu voltei a trabalhar. E aí, Uau! a indício para você estava novamente na minha vida, porque nunca saiu, né? Depois que eu conheci. Mesmo que E você a depois questão se do tirou o dinheiro, você ficou um tempo sem ter Fiquei um investimento. tempo. Que aí eu fiquei, terminei de usar aquele dinheiro com ela, né? Que eu tava cuidando dela. E quando foi em maio, e ainda não tinha vencido o último contrato, que daí ficou de 7.000 de setembro. E aí, quando foi em maio, então eu trouxe para vocês, né? Vamos voltar lá. A generosidade, então, a gente entra na dependência para poder viver a reciprocidade. Abrir para prosperidade, que é para você ter todos os recursos para você viver o seu propósito. Lindo. E depois vem o quê? A obediência. Então, Deus me supriu tudo, né? Que eu consegui compor a renda, tendo esses investimentos, sabia? Aí sim, aí começou a mudança da mentalidade. Então, a mente de escassez, ela quando a gente começa a renovar realmente a nossa mente, que a gente vai trazendo aí a mente de abundância e não de escassez, então a abundância, a gente sabe assim, quando acaba, só que quando você tem uma mente de abundância, você sabe que tem mais. E a mente de escassez, ela fica com medo de acabar e ela não sabe que tem mais. Ela não Uau! acredita que tem mais. Uau! Eu fui viver, então eu sabia que tinha mais. Quando eu voltasse, quando eu tivesse no meu momento, eu sabia que tinha mais. Então, eu já sabia que a minha mente já estava sendo transformada. Que Né? legal. Lá, como a gente sabe que tem lá no Romanos 12:2, né? Não sedes conformados com os padrões desse mundo. Então, os padrões que são a mente de escassez é que a gente não pode conformar. Então, eu fico com medo, né? Medo de acabar, medo de não ter mais, medo de faltar alguma coisa que eu não vou ser suprida. Então, esses medos que são da mente de escassez, ela trava a gente novamente. Por quê? Porque eu acho que não tem mais. Aí eu não avanço. O medo sempre vai te paralisar. Exatamente. E aí, veio eu abri esses princípios e as coisas começaram a acontecer. E aí veio
o pedido para eu trabalhar. Eu recebi uma ligação, que foi em maio daí de 2024, uma ligação. Eu não fui procurar emprego. Eu estava ali fazendo, né, do jeito que eu já expliquei aqui. Eu não fui procurar emprego, eu recebi uma proposta para viajar e eu permaneci na minha decisão. Então, assim, decisão, ela vem primeiro do que a disciplina. Então, eu tive uma decisão e depois entrei numa disciplina, né? E aí, junto com esses princípios, depois aí recebi uma ligação para trabalhar em São Paulo e eu já tinha minha decisão, eu disse não. E 10 dias depois, veio uma outra ligação para trabalhar na cidade que a minha mãe mora, né? E que tem o lar, que é o que cuidava dela também junto comigo, né? Que eu deixava ela no lar alguns dias. Aí eu aceitei. Então, veio depois a obediência. Uau. Como era na cidade que ela estava, que ela mora, que meus irmãos moram, e o lar fica lá, eu falei assim, eu já estava dividindo, né, com o lar. Eu deixava uns dias no lar, outros dias eu cuidava, finais de semana todos nós cuidávamos, né? Como era lá, eu decidi aceitar. Voltar a trabalhar, deixando ela lá no lar, e buscava ela à noite, né? Igual, como se fosse lá uma creche mesmo. Depois dessa obediência, mais 45 dias vieram daí, aí veio outro chamado para eu ir trabalhar em outro lugar, que é onde eu trabalho hoje, na refinaria, que era mais longe lá da casa dela. E aí que veio a questão da casa. Então, eu obedeci, depois veio esse outro emprego, que era melhor ainda na mesma área que eu já trabalho como inspetora, porém era melhor do que o que eu já tinha aceitado na primeira vez, era bom. Depois, o outro, né, que eu fui chamada, era melhor ainda. Olha que bem. E aí volta de novo. Nossa, agora sim, a minha esperança, né, que estava lá guardadinha, a Invisto para você, vai voltar a funcionar. E ela tinha nisso, quando eu voltei a esperança, trabalhar, gente, de voltar, né? Você tinha saído, você tinha esperança, né? Eu vou voltar, gente. Todo cliente que sai, ela já sai com data marcada para voltar. Mas pode sair, exatamente. Eu sei que vai voltar. Quando eu entrei a trabalhar, eu estava com esse contrato aí de 7 mil, sabia que ia vencer em setembro de 2024. E tinha um outro contrato de janeiro de 2024, que daí eu juntei mais um dinheirinho, coloquei lá, né? De volta, lá com você. E então eu já sabia que tinha esses, mas até então não tinha nenhuma pretensão de comprar casa, nada, que agora já vai entrar na parte da casa, né? Então, depois da obediência, né? Então comecei a colher os frutos dessa prosperidade. Ai, que lindo. Aí já era outro propósito, né? A minha mãe ficou bem encaminhada, todos, né, sendo generosos na vida dela. A nossa família, assim, a gente resgatou uma união, assim, incrível que tá hoje. A gente sente paz. A minha mãe, né, ela tá muito bem, ela tá com dignidade. Ela tá com a doença, mas a gente não olhou para a doença. Uau! Não olhou ela degenerando, a gente olhou para a vida. Uau! Então, isso tudo foi fazendo com que, né, Deus foi fortalecendo e trazendo tudo isso. E eu, né, voltando a trabalhar, tendo que lidar com isso, de deixar ela lá, se era a hora ou não era a hora, aí venha para os princípios, né? Então, agora era a hora da obediência. Porque às vezes a gente fica no controle das coisas e quer ficar sempre controlando. Uau. E a gente não quer soltar o controle de nada. É verdade. E Deus está te mostrando, vai lá, porque agora você tem mais isso para fazer. Você tem muito mais ainda para entregar. Aquilo já tinha sido concluído, né? Aquela estação. E olha que incrível. Antes, em 2022, antes de tudo isso, agora vamos voltar lá na mente, né? Na mente de escassez e a abundância. Que é o principal recurso que você tem que ter para poder investir. Então, hoje, né, aqui nesse
momento falando sobre isso, o que mais marcou para mim foi exatamente isso. Mesmo a gente estudando e aprendendo sobre inteligência emocional, inteligência relacional, artificial, qualquer inteligência. Mas, assim, enquanto você realmente não vive essa transformação, nem você, com esse conhecimento, você não consegue fazer. E nem entrar para esse estilo de vida, de investimento, que faz parte, né, da nossa vida, é realmente viver essa vida em abundância, né? Que foi a vida que Jesus prometeu para nós, que é a promessa de Deus para todos nós. Ela está ao alcance de todos, mas você tem que olhar para ela, né? Você tem que olhar para essa promessa e ver as condições, né? O que você precisa ir cumprindo, né? Que são esses princípios para você mesmo chegar nessa transformação da sua mente. E então eu me lembro que em 2022, quando eu entrei na refinaria, eu tinha vindo de um trabalho de São Paulo, entrei na refinaria, e a dona da casa, que é a Silvana, a ex-dona, né? Que agora a dona sou eu. Mas antes, em 2022, que eu conheci ela na refinaria, trabalhando lá na inspeção, na engenharia. E ela sempre foi o negócio dela era comprar casas e alugar. E ela tinha 3 apartamentos, né? Tinha um sobrado, o apartamento que é o meu hoje, e tinha um outro apartamento próximo daqui, um menor e mais simples. E quando eu cheguei lá, eu conheci ela e tal, e ela sabia que eu já pagava aluguel há 32 anos. 32 anos pagando aluguel, Lu. Exatamente. Desde que eu vim para Curitiba. E ela, assim, uma pessoa fantástica, né? Uma amiga, assim, tomara que ela esteja aí ouvindo aí também, como muitos amigos que eu tenho. Ela sabia da minha história e ela falou assim, Luzia, eu estava procurando casa para alugar e ela falou assim, eu vou vender aquele meu apartamento. Era um apartamento, eu acredito que de uns 56 metros quadrados, num condomínio aqui perto. E olha, era um apartamento bem barato. E eu tava assim, não tinha passado por nada, né, desses conhecimentos. A minha mente ainda era de escassez, porque eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro, porque eu sou a única provedora, né, mesmo com os meus 2 filhos, era eu que tinha que prover. E ela falou assim para mim, o apartamento parece que era 130 mil, eu teria que dar 30 mil de entrada. Mas isso nunca passou pela minha cabeça. Como que eu vou ter 30 mil? Mas nem eu não conhecia, né, a Rosângela ainda. Eu falei assim, não tenho condições. Era R$ 900, acredito que era o aluguel dela. Ela falou assim, eu poderia alugar para você, depois eu descontava os aluguéis, né? E dava de desconto você comprando um apartamento. Mas teria que ter esses 30 mil. Daí eu nem quis. Eu falei, imagine se isso aí é para mim, achei um absurdo 30 mil. Gente, e passou, olha daí... só. Vamos parar só nisso aqui, porque é importantíssimo. Olha só, ela estava falando da mentalidade de escassez. Ela estava com uma mentalidade, 30 mil para ela era a palavra que ela acabou de usar, um absurdo. Às vezes você acha que você não vai conseguir isso, só que você jamais vai conseguir se você não desbloquear primeiro aqui. Sabe? Exatamente. Se você não conceber que você pode ter além daquilo que você tá olhando. É além. Você precisa desestruturar essa mentalidade de escassez. E foi isso que está acontecendo com ela. Ela não concebia isso. Foi igual a Liz, semana passada. Eu lembro a Liz, quando ela chegou aqui em casa. Ela dizia, eu nunca imaginei que eu ia ter 100 mil dólares. Hoje ela tem 150, né? Mas eu nunca imaginei que eu tinha 100 mil dólares. Só que o quê? Toda semana ela vinha aqui em casa. Toda semana. Ela continua. Hoje ela estava aqui. Toda semana ela vendo, eu trabalhando na mente dela. Falei, você consegue, basta colocar meta e tal. Eu já consegui 98 mil com nota de 20 mil, de 20 reais. Como que você não? Então é um destravar. É isso que a Luzia está falando, é destravar a tua mente. Né? Exatamente. E também acreditar nisso, né? Que Deus, ele sempre, se você realmente
vive pela fé, mas ao mesmo tempo você agindo e criando estratégias. Porque também não basta você ter, porque Deus não tem nada a ver com, né, o dinheiro que a gente gasta sem pensar, né? Mas assim, quando você vive por essa fé, você vai cumprindo esses princípios, né? Essa obediência. E aí foi quebrando realmente, né? A minha mente, eu fui abrindo, fui transformando. Então, quando chegou nesse ponto Peraí, lá da Rosângela, é que você fala as coisas, eu preciso, só falando, só contribuindo com isso que ela tá falando. Lembra que eu sempre falo para vocês daquele provérbio que diz assim: aquele que planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Aquele que gasta todo o dinheiro assim que o recebe ficará pobre, tá? Gente, é isso, foi isso que a Luzia quis dizer. Deus não tem nada a ver com os teus gastos, que você não tá nem aí, né? Igual eu conheço pessoas que elas ganham 50 mil por mês, mas o custo de vida delas é 70. Gente, não adianta, ela tá no negativo. é isso mesmo. Né? E então, quando foi, daí chegou essa parte aí, né, de que eu tive que abrir mão e viver assim, muitas coisas, né, foram quebradas na minha vida, porque a questão de ter o dinheiro, o salário que eu tinha, porque o meu salário, eu já ganhava um salário bom na inspeção de solda, e mesmo assim, 30 mil para mim era impossível. Eu já ganhava 8 mil reais por mês. Olha só, gente, não E é um salário baixo. E aí, quando eu fui passar por esse processo com a minha mãe, ainda falei para meus filhos assim. Aí vem a questão, né, que eu estou estudando hoje, que é a inteligência, né, relacional, e você resolver todos os seus relacionamentos. Aí eu falei, ó, não tem mais ajuda, né, e não tenho mais como fazer o que eu já fazia antes, porque eu via eles passando a necessidade lá e ajudava ou cobria. E aí eu não tinha esse entendimento de que quando você vai para você investir, você precisa realmente, né? Como ela falou lá também, ter a meta, mas você tem que ter um plano, você tem que ter uma disciplina. Então você decide, que nem eu falei, primeira decisão, mas a disciplina ela vai te guiar por todo o processo. Não é assim, eu começo aqui, coloco um dinheirinho ali, começo a investir e começo a viver a mesma vida que eu já estava vivendo. Não. Então você tem que passar um período ali, estabelecer o que você consegue, como que você consegue viver, né? Aquele patamar ali, aquele estilo, e quanto tempo que você consegue permanecer nele. Aí vem a questão também, que era outra palavra que eu queria trazer para vocês, que é a resistência. Uau. Que é um dos meus aspectos, né, que representa a linguagem a imagem de Deus, de lidar com os recursos, é a resistência, a minha. Então, aí vocês vão ver que essa história vai fechar, então. Não, tá ótimo, eu tô achando o máximo, tô aprendendo muito aqui. Então, quando eu fui, daí eu já tinha aprendido assim. Então, viver com aquilo que eu precisava, que Deus proveu, e mais os trabalhos que eu ia fazendo. E quando foi que eu aceitei daí esse trabalho, que é o atual, eu tinha o dinheiro lá, né, 7 mil. E é muito, não, para quem achava 30 mil, né? Então eu tinha 7 mil, pouco. E aí, e os 10 que ia vencer só em 2025, janeiro de 2025. E os 7 mil venceria em setembro de 2024. Agora a gente vai fazer as contas, né? E aí, quando daí voltei a trabalhar e continuei, né, com as minhas despesas, daí a minha ideia qual que foi? Quando eu falei isso para os meus filhos, eles falaram assim, mãe, você tá ficando louca. Como você vai ser, né, ganhava 8 mil, agora vai ganhar 800 reais, não tem mais salário. Nós vamos internar você. Daí eu disse assim, eu sei fazer de novo. Tá, o que você ia trocar? Você ia trocar o trabalho? Um trabalho que você ganhava 8 mil
Então, quando eu troquei para deixar para cuidar da minha mãe, que eu parei de ganhar Ah, 8 tá. mil, Lá no início. Ah, eu tá. fiquei ganhando lá os 3 mil que eu ia juntando dinheiro por né? Os Uhum. investimentos, o rendimento que tinha da Invisto para você, os atendimentos que eu fazia, que eu estava começando, né, também nessa área, mas não chegava mais nem perto, né, dos 8 mil. Eu conseguia os Sim. 3 que era para passar um mês ali bem certinho, né? E teve essa provisão que eu acredito que Deus que me ajudou, dava sabedoria, dava estratégia, mas, né? Aí eu falava assim, mas eu sei fazer de novo. E Uhum. passei 2 anos assim. É isso que eu quero trazer para vocês. Nisso, eu fui treinando também, porque nós somos muito consumistas. E o brasileiro gasta muito com comida, com vida social. É um dinheiro que vai que você não vê. E como eu estava nesse propósito, e eu fui me adaptando, me acostumando, e aí eu fui me livrando desse vício da dopamina. Eu que Uhum. trabalho com inteligência emocional, então eu estava sempre ali estudando, atendendo, desenvolvendo, fui estudar neurociência. Só que eu, né, sou ser humano também, eu sei como que funciona a mente. A gente não sabe a percepção das pessoas, né? Mas a gente sabe como o ser humano funciona, a mente, né? E eu fui vendo que eu fui me livrando desse vício da dopamina, de comprar, de consumir. Por quê? Quando você não tem dinheiro, é muito fácil você não comprar. Aí o desafio maior veio quando eu voltei a trabalhar, daí voltou meu salário de 8 mil, e agora tinha a esperança, né? Tinha o conhecimento de investimentos, tinha as estratégias, e agora eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que aplicar. Então, Uhum. estava tudo a meu favor. Mas e aí, se eu ia conseguir ou não? A Uhum. velha dopamina volta, porque aí você tem o dinheiro na mão. Você vai deixar de consumir, você vai deixar de sair, você tem o dinheiro na mão. E Uhum. foi esse o maior desafio. E aí comecei a trabalhar e falei, então eu vou usar a estratégia. Primeiro, usar, continuar no mesmo estilo que eu já tinha. Os mesmos 3 mil, claro, era no grito, né? Mas aumentou aí, digamos, uns R$ 1.000. Aí eu vou para 4 mil. Então, se 4 mil eu vou ganhar 8, quer dizer que vai sobrar 4 mil. Uhum. Aí que começa, né, Vim? Aí o desafio maior é esse, realmente. Você continuar naquele estilo mesmo tendo dinheiro, daí vem toda aquela história aquelas narrativas que a gente inventa, né? Ai, porque eu mereço, ai, porque eu trabalhei muito, ai, porque eu tenho que descansar, porque eu tenho que passear, que eu tenho que me divertir. E o dinheiro só vai, só vai, só vai. É isso. Mas quando você mudou a mentalidade, que você sabe que tem mais. Se tem mais, então eu posso passar um período novamente desse jeito, cuidando de tudo que eu consumo, que é o gastar bem, né? Uhum. E para aquele dinheirinho lá sobrar, para voltar a investir. Porque agora eu já tinha a esperança, eu Claro. já tenho o conhecimento, então tinha que colocar em prática. E aí veio a questão da casa. E Uhum. quando veio a questão da casa, mas não foi. Ah, quando eu aluguei a casa da Silvana, ela falou assim: Luzia, eu posso te alugar. Foi em setembro que eu aluguei, do ano de 2023. Setembro que eu aluguei e que eu tinha feito o aporte com você até do aluguel, né? Que eu estava pagando aluguel. E aí ela falou assim: só que em setembro do ano que vem, que era em 2024, eu vou vender essa casa. Eu já estou decidida e eu vou vender. E eu, bem assim, né? Imagina, se eu não tinha 30 mil para comprar uma casa que era de 50 metros, a casa que eu moro é 83 metros, o apartamento que eu tô. Eu, Uau, eu posso me linda! esconder aqui dentro que ninguém me acha. Que linda! Então, aí eu falei assim, tá bom, Silvana, eu vou morar, pagar aluguel para você direitinho, sou um ótimo pagador de aluguel, e em setembro eu te entrego a casa. Ela falou, mas tem outra condição. Quando chegar setembro, eu vou colocar à venda e vou levar as pessoas lá para ver a casa. Eu só alugo a casa para você se você for deixar as pessoas virem olhar a casa, o apartamento. Porque aí eu preciso, enquanto você estiver morando, eu vou vendendo, tentando vender. Porque não venda do dia para noite, ela não podia ficar sem receber aluguel também.
Sim. E eu aceitei. Então, o acordo foi firmado ali, né? Nessa palavra aí. E chegou setembro. E chegou setembro. Daí chegou setembro, que ia vencer. Daí eu comecei a procurar casa para entregar para ela. E não, foi em agosto. Agosto. Aí ela falou, ela falou assim, ó, eu comecei a procurar casa e tal para entregar e deixei o cara ver aqui, o corretor colocou a placa de vende-se. E aí veio no meu coração a vontade de não sair da casa. Aí me deu um aperto no coração. Daí eu falei, nossa, agora eu vou ter que sair da casa que eu gosto, que eu amo. O lugar é bom, o apartamento, tudo assim. Se eu fosse escolher, eu escolheria esse apartamento, né? Até que eu escolhi. Mas assim, naquele momento eu tinha que entregar. Aí vieram acho que 4 pessoas para comprar. E eu falava, deixava, abria a casa, tudo, e eu ficava, tomara que não conta. Aí ela ofereceu para mim, falou assim, ó, você tem direito de comprar e tal, primeiro eu posso oferecer para você. Aí a gente tentou de tudo, não conseguia comprar, não conseguia fazer negócio, e aí ela ia fazer ainda um jeito melhor para mim lá, mas não dava para mim assumir, né? Aí ela foi e deu a ideia, falou, Luzia, por que você não faz o financiamento, você no seu nome? Aí eu falei assim, nossa, mas será? Ela falou, tenta. E daí ela falou assim, mas como que eu vou dar a entrada? Daí eu falei assim, olha, Silvana. Ela falou assim, olha, vamos tentar. E aí para você comprar essa casa. Aí começamos a tentar. Daí eu falei assim, o único dinheiro que eu tenho, que vai cair em setembro, é 7 mil. Que é o dinheiro que tá lá na Rosângela. Aí eu disse pra ela. 7, é o número 7. Aí falei pra ela, tá lá na Rosângela, a mulher que eu invisto lá nos Estados Unidos. É assim que eu falo. Ela é uma brasileira. A mulher que eu invisto que mora lá nos Estados Unidos. Fala, meu Deus, você não tem medo? E se ela some? Eu falei, mas ela já tá tão longe de mim. Verdade. Aí ela falou assim, então tá. Daí eu comecei. Daí eu decidi. Então, primeira decisão, eu decidi comprar. Comecei a fazer lá o meu nome lá nos bancos e começou a dar tudo errado. E não dava certo o financiamento. Porque meu nome estava no Bacen. E tinha, né? Eu paguei as contas, tudo, porque tanto tempo sem girar o dinheiro, o nome, e ainda com o nome sujo, né? 2 anos e tal, cheio de dívida. Aí eu tinha negociado, mas meu nome ficou lá. E aí eu comecei, né, todo esse processo de limpeza. E uma outra coisa que eu descobri: a riqueza, ela não aceita sujeira. Uau! A riqueza precisa de limpeza e organização. Lindo. Aí você fala assim, mas a sua casa era suja? Não. Mas a nossa vida, os nossos relacionamentos, eles são muito sujos. E você precisa limpar. E foi onde eu comecei a limpar. Uau! Que são, né, as ofensas, as amarguras, né, a falta do perdão. Isso tudo é sujeira. E a sujeira não combina com riqueza. Uau! E eu fui me deparando com os nãos. Eu tentei todos os bancos. Até que eu entendi que eu tinha que fazer essa limpeza. Que aí entra essa parte, né, relacional mesmo, a nossa mentalidade. E aí eu vi que a minha mentalidade não tinha mudado ainda. Foi aí que eu fui quebrar. Quando você começa a fazer essa limpeza, essa organização na sua própria vida, no seu momento, no controle, aonde que você está controlando ou querendo controlar, aonde você está se intrometendo e você não deveria estar. Aonde você está impedindo processos e processos, né? Dos meus filhos, por exemplo. Tava tudo parado, tudo. Até que eu entendi o recado de Deus, né? Que é essa obediência, que é olhar para a beleza. Então, quando você olha para a beleza, você começa a limpar.
Uau. E aí foi aonde... E, enquanto isso, a Silvana ali, né, vendendo a casa, eu peguei, daí venceu o contrato e eu tomei a decisão. Falei, olha, tá aqui os 7 mil, passei para ela, e a partir do mês que vem... Você resgatou da Invisto, terminou teu Isso, contrato, resgatou. daí em outubro eu decidi dar para ela o dinheiro e que eu ia ficar com a casa. E ela também, uma pessoa assim também que mexe com dinheiro, ela tem uma disciplina muito boa, ela né, comprou todas essas casas com o trabalho dela, assim, ao longo da vida dela. E ela pegou e foi guardando esse dinheiro que eu dava para ela. E todo mês eu dava um valor para ela para chegar nos 50 mil. Então ela queria 50 mil de entrada. Sim. Então, imagina, era 30 e eu não podia. Um apartamento de 50 metros. Aí esse era 50 mil de entrada e ainda a Caixa Econômica, ela tinha diminuído a porcentagem lá. Ela ia emprestar para mim só 70% do valor do imóvel. E aí eu fui dando dinheiro para ela, falei assim, olha, Silvana, até janeiro de 2025 eu consigo completar os 50 mil porque eu tenho mais 10 mil da Rosângela para receber. Lindo! E nesses 10 mil, eu tava pegando R$ 300 por mês, né? Ah, Aí você parei ainda. de Ah, pegar. tá. Isso, esses 10 É, mil, gente, era o capital dela, porque todo é mês o meu ela capital. recebia 300 e o Isso. capital dela era de 10 mil que ela já vinha juntando, tinha colocado ali, Isso que né? tava lá desde 2024. Sim. E aí, então, eu recebia 450, né? 150 dos 7 mil, depois e 300 dos 10 mil, que era o que ajudava a pagar o meu aluguel, que era Ótimo. 1.600, então eu pagava 1.100, né? Daí eu peguei, daí no 150 dos 7 mil já foi indo para ela. E aí eu já não tinha mais medo de pegar e dar o dinheiro e ficar sem dinheiro, porque já Uhum. tinha mudado a minha mentalidade. E aí eu falei, não, é isso mesmo, eu tinha decidido. E ela, né, falou assim, Luzia, eu só vou usar o teu dinheiro quando der certo o financiamento. Se não der certo, eu vou te devolver tudo ele. E o financiamento não dava certo, não dava certo, mas ela estava acreditando, eu estava acreditando, e aí, né, acreditando assim, não, e se Deus tocou meu coração, eu fiquei com vontade de ficar nesse apartamento, é esse que Deus preparou para mim. Porque Deus sempre tem o melhor, melhor ainda do que você pode imaginar. E Exato. aí ele pegou, daí eu fiquei fazendo, ela falou, tá bom, dela não gastou. E eu fui dando dinheiro todo mês para juntar esses 50 mil. E aí, e nada do financiamento dá certo. Falei, meu, falei, não, mas vai ser meu. Depois, daí aconteceu que eu comecei essa limpeza que eu te falei, né? Resolvi algumas coisas que eu sabia que tinha que resolver. Liberei perdão, que isso aí é outra história, né? Essa é Mas faz outra parte, né, história. disso. É. E aí daí voltou para mim a caixa. Daí meu nome saiu do Bacen Você com a limpou? mão de Deus, né? Um milagre mesmo, porque a gente está com tanta assim esperança, confiança, tava tudo certo, né? Só faltava o momento, na hora certa. Daí liberou. O Bacen tirou meu nome de lá, que eu não sei como, né? Eu sei como, mas saiu. Aí fizemos lá na Caixa, a Caixa foi, ela avaliou, ela queria 250 mil no apartamento. Eu daria 50 mil para ela, que eu já estava juntando, e né, teria que liberar 200 mil. Só que daí ela diminuiu, não era mais 80%, era 70%. E Hum. agora? Aí que vem o conhecimento na parte financeira. Por que que a gente precisa mudar a mentalidade? E ter uma mente de abundância, porque aí você vai aprendendo e você vai tendo conhecimento das variáveis que tem com relação ao dinheiro e das possibilidades que você tem de criar oportunidade, de criar um recurso que você não tem. E um exemplo era o quê? Daí veio o engenheiro fazer aqui a avaliação do apartamento. Ele veio, olhou, um apartamento de 83 metros quadrados, bem localizado, né? Bem próximo do centro. No térreo, lindo, condomínio lindo, tudo bem, um apartamento assim maravilhoso mesmo. Que E lindo! aí ele avaliou em 250 mil. Mas aí eu teria que ter mais o documento, que foram 16 mil,
Então ele ia liberar, só foi bem quando a Caixa entrou na transição de diminuir o que ela emprestava, antes 80, depois 70. Eu falei, e agora, né? Eu não ia ter 90 mil, que eu estava juntando os 50, né? Tudo certinho ali, regradinho. Aí eu fui e falei assim, não, então vamos pedir uma outra avaliação. Vamos fazer eles aumentar o valor do apartamento, a avaliação. Você acredita que funcionou? A Silvana falou, Luzia, eles avaliou nesse valor, né? Ia emprestar só 175 mil. Eu falei, não, manda lá que eles vão aumentar. Eu tenho certeza que vai. Porque eu falei, já era meu, eu já tinha tirado a placa do cara, do corretor que vendia essa casa, sem ter dado certo. Eu falei, agora eu vou ter que dar conta. Isso aí. Eu tenho até um vídeo. Ousadia. Falei, manda lá, Silvana. E a Silvana, né, com toda a paciência, e ela queria tanto quanto eu, sabe? Eu nunca vi uma vendedora, né, querer tanto escolher a pessoa que ia ficar com o apartamento. E aí ela ficou lá guardando aqueles 50 mil, né, que ia inteirar em janeiro. Aí inteirou os 50 mil e ainda não tinha dado certo. E daí quando foi em fevereiro, daí eles aumentaram para 295 mil a avaliação do apartamento. E aí, tirando lá o porcentagem deles, eles iam me liberou 206 mil a Caixa Econômica. Glória a Deus! Glória a Deus! Foi assim, essa história assim é muito linda. E aí, a Silvana, que tinha guardado os 50 mil, né? Gente, olha só, a Silvana, ela é daquele assim, né? De pegar, né? Ela quer, né? Ela é aquela investidora que é assim, do material, né? Que tanto que ela tinha 3 apartamentos. Então, ela já tinha uma mente de investidora, só que ainda mais nesse sistema, né? E aí, pode contar. Aí, assim, para deixar o dinheiro também na mão de uma pessoa, de uma empresa, né? Claro que tem que ser uma empresa idônea e tudo mais, então, assim, é um pouco mais difícil. Mas ela, né, como essa trajetória nossa aí, ela foi acompanhando, né, passo a passo, tudo como eu fui construindo, né? Então, é uma construção. Você ficar rico, você investir, você mudar de vida, é uma construção. Lindo. É um processo, né? E é essa mudança da mentalidade, sim. Não tem outro caminho. E aí, junto com isso, vem a questão da resistência que eu falei, né? E aí que eu descobri que realmente, né, quando a gente fala em resistência, a gente lembra lá da história de Moisés, né? Que ele ajudou o povo a resistir no deserto. Porque Deus ia mandar o maná a cada dia, né? Aquilo que eles precisassem. Então, era isso. Aí eu saquei a jogada. Então, se eu posso ter, eu tenho que ter, então, o que eu preciso para aquele dia. É o mesmo que eu dizer assim, o que eu preciso para aquele mês. Só aquilo. O que sobrar daquilo é para você investir. Então, eles passaram 40 anos no deserto. Não é? Deixa eu ligar aqui. Então, eles passaram 40 anos resistindo e tinha que ir lá todo dia para receber o alimento daquele dia. Então, quer dizer que, financeiramente falando, para você investir, você precisa, então, ter, né, garantir a sua despesa fixa daquele mês. E você vai usando as estratégias. Então, eu falei de princípios e depois vem, né, os 2 princípios lá, e depois vem a obediência e depois a resistência. E o contrário da resistência, o que é? O lado obscuro. A impaciência. Uau! Que é o que faz as pessoas não terem coragem de investir. Uau! Achar, né? Tipo assim, aquelas coisas, não acredito, essa pessoa some com o meu dinheiro, porque é impaciência. Porque você quer já ver o resultado antes, né? De viver. Então, a gente tem que dar esse tempo,
tem que ter essa resistência para você permanecer. E aí você vai trabalhando exatamente isso, que é um aspecto da imagem de Deus, a resistência. Mas muito legal, porque realmente, Lu, eu acompanhei, porque dificilmente os clientes fazem contrato fechado. A maioria, né? E eu incentivo eles porque eu gosto de saber que no mês seguinte eles já vão receber. Só que você foi interessante, porque você entrou. Eu lembro do teu caso que você entrou em contratos fechados, que é aquele que vai esperar um ano para receber, sabe? Então, realmente você realmente tem essa resistência, porque você já entrou num tipo de investimento, né? Onde muitas pessoas às vezes têm as dúvidas e tal, mas você não, você já acreditou um ano depois. Não, eu vou pegar esse dinheiro um ano depois. Né? Então, o que entrou nisso? Entrou o planejamento, que ela vai ganhar mais, que ela vai poder pegar no final de um ano aquele valor maior e fazer algo, né? Então, isso que você compartilhou é muito importante. Às vezes, o cliente já ganha lá um valor grande e ele gasta tudo. Mas não, ele pode pegar uma parte, gastar aquilo que é necessário e uma parte ele pode reinvestir no contrato fechado, pode ir reinvestindo em contratos flexíveis para você juntar. Gente, são as estratégias de você criar essa riqueza. Sabe? Exatamente. Então, muito interessante vários conceitos que você pôs aqui. É interessantíssimo, maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. No final, a Silvana acabou investindo, né? Acabou investindo. E eu não falei nada, porque assim, em falar de ficar também insistindo e falando, para você ver que quando a gente fala em liderança, né? O que é o líder? É você querer seguir. Então, quando a gente tem, né, em mente você tem essa visão de futuro, você tem estratégias, tem que ter estratégias, você tem clareza da vida que você tem agora, do que você pode e que você pode muito mais. Daí você tem que crer, né? E aí você vai usando tudo que tem a seu favor. Que a primeira coisa que eu falei, a esperança é ter aquela pessoa, ter aquela empresa idônea, que eu sei que a hora que eu quiser fazer uma outra estratégia, você está lá. Exato. Isso me deu muita segurança também. E tem outros bancos, eu posso fazer CDB, posso fazer qualquer outro investimento. Mas se eu tenho uma estratégia que é muito mais eficaz, tem muito mais resultado e tem o mesmo princípio. Porque não tem outro princípio para você acumular o dinheiro se você não escalar ele. Não tem outro. Qualquer pessoa que trabalhe com finanças, você está aí para nos ensinar isso, né? Muito bem. Não tem como você... Outra receita para você escalar o seu dinheiro. A primeira sempre vai ser a permanência, né? Um determinado estilo de vida para fazer com que aquele dinheiro vá sobrar, que nem você disse na outra live. Você sair da corrida dos ratos. Que a corrida dos ratos é exatamente essa. É você... o teu bem viver, ele vai acontecer quando você... chegou naquele nível ali, então eu ganho lá 3 mil e gasto 3 mil. Aí eu faço alguma coisa para ganhar 5 mil. Aí eu não posso já ir gastar meus 5 mil de novo, porque eu mereço. Eu tenho que continuar gastando os 3. Essa que é a resistência. Aí os 2 mil, ele vai ter que... Só que ele vai passar um tempo, né? Para ele se transformar num dinheiro que vai escalar. Aí você fala assim, 2 mil é muito pouco. Agora, 7 mil é muito pouco. Você tem que dar 50 mil de entrada. E olha os 7 mil, quanto que ele virou 50? Foi só questão de permanência, né? De persistência, de confiança, de pessoas, né, alinhadas no mesmo princípio, né? Princípios e valores ali, fazendo um negócio. Então, tudo isso importa. É igual quando eu falo da Invisto para você. Eu falo de você, Rosângela. Eu falo assim, o que mais me fez, né, tomar a decisão muito rápida foi a questão de princípios e valores, né? Que eu me identifiquei com ela quando eu ouvi a história dela. Amém. Então, às vezes, a gente fica
acabar minha bateria. É. Não vai. Ó, pode Então, ir. a gente fica procurando muitas coisas e esquece do essencial. Que Amém. primeiro, né? Princípios e valores, depois você vai conhecendo, né? As estratégias, as possibilidades, tudo que tem. E eu continuo, né, com ela, com a Rosângela. E então a casa, essa aquisição dessa forma foi assim uma história assim que até eu mesmo contando, né, eu mesmo me emociono. E uma história muito bonita e de muita superação, de muita estratégia. E funciona, né? E Muito aí legal. deslanchou tudo. Agora abriu tudo. E eu já tenho, agora eu falei, de plano, né? E quando eu conheci a Invisto para você, e eu sabia dos investimentos, eu não ia nem comprar casa mais. Eu ia investir o dinheiro, né? Que nem eu pegasse 50 mil e investisse com você, eu teria o valor do aluguel. Mas aí é que tá, né? Eu posso alugar, né? Mas eu nunca vou poder alugar a casa que eu quero sempre. Sim. Como essa aqui. Aí, como ela queria essa casa, digamos que ela fosse ficar. Mas eu também queria que ela conhecesse você, no caso, né? E ela viu eu fazendo e ela mesma decidiu. Quando ela falou para mim, ela já tinha feito contrato com você. Só de eu falar desses resultados. Eu não falei para ela ir lá investir. Eu falei, ó, eu tenho esse dinheiro para pegar de lá. Eu tenho isso aqui e tal. E fui fazendo. Então, você vê como que é, né? Você liderar dessa forma, né? Porque eu lidero a minha vida. Eu sou uma líder, né? Da minha própria vida. E as pessoas que querem seguir, elas sempre vão, né? Ter essa resposta, porque eu falo todos os caminhos que eu sigo. Muito eu ensino, lindo. né? Eu passo para frente e para as pessoas também terem essa prosperidade, né? E hoje, né, os meus filhos, que também duvidavam muito, eles já estão assim no caminho, né? Tem um filho caminhoneiro, daí tem um filho que está entrando na área industrial agora, no mesmo ramo que eu, que está muito bem também, que também já soltei, começou a viver o processo. Então, a gente vai limpando mesmo, porque a riqueza, ela requer limpeza e organização. E então, eles são os próximos, né, investidores também. Amém. A Silvana, né, como a gente disse, permaneceu aí, também gostou muito da ideia e tá no negócio. Então, uma coisa assim, olha a como eu Limara disse, que né, tá falando aqui, ó. A Limara tá falando assim, ó. Meu marido já tá me chamando de louca. Gente, é incrível, é normal. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, tá? Se você tá nesse processo, não conta nada para ninguém. Vem, você já testificou, você visualizou, você viu ali uma pessoa falando, você tá lá na comunidade. Se você não estiver na comunidade, entra na comunidade. Você já testificou no teu coração que isso vai dar certo, que é uma coisa verdadeira? Faz sem falar com ninguém, tá? Com ninguém da redondeza. Por quê? Porque toda vez que você coloca uma coisa, vai ter 20 te dizendo o contrário. E eu vou falar para você, muitas vezes, sabe por quê? Porque as pessoas não querem que você saia desse nível. Você sabe que se você estiver dentro de um nível onde as pessoas ganham ali de 3 a 5 mil, se você começar a ganhar 7 mil, você vai começar a ser rejeitado? Você vai começar a ser rejeitado porque você não tá naquela mesma mentalidade, sabe? E muitas vezes, às vezes as pessoas elas ficam travadas por medo de ser rejeitado. Eu já vi muita gente que ela não quis prosperar porque a família dela não prosperou. Então, se ela prosperasse, parece que ela ia ser rejeitada daquela família, sabe? Então, se você, sabe, primeira coisa é que eu falo, invista nesse conhecimento, tudo, olha, essa live foi uma live de grande conhecimento. A Luzia, ela trouxe preciosidades aqui. Ouça de novo, entenda, verifique, sabe, o que ela falou, porque realmente, se você não trabalhar a tua mentalidade, você vai deixar as pessoas vindo e vão encher sua cabeça.
Porque sabe? é a dependência, né, que a gente tem, que é a dependência emocional, e a mente de escassez, e a falta do conhecimento que o dinheiro, ele é fluxo. Se você esperar o quê? Você vai esperar o quê? Ou você sabe analisar alguma situação e adquire ali a confiança, aquilo que eu te falei. Se eu estou baseada em princípios e valores, eu sei, né, dos meus princípios e valores e o princípio de valores da pessoa que eu estou contratando, então pronto, eu não preciso pensar muito, porque o tempo não espera, Exato. né? E assim, eu sempre falava para meus filhos assim: não acumule nada, dívida, sujeira, discórdia, não acumule, acumule só dinheiro. Porque às vezes você, que nem eu falei assim, nossa, se eu pegava R$ 150, primeira vez, né? Eu sou dessa de viver de renda mesmo, de fazer o dinheiro. Ó, o dinheiro meu tá guardado, protegido de mim mesma. Porque o Exato. meu 7.000 tava lá. Se o meu 7.000 tivesse na minha mão, não é assim o quanto que ele vai render. Ah, ele vai render 150 por mês. É muito dinheiro. Por quê? Porque ele está guardado. Ele está tão protegido. Então não é 150 por mês. É os 7.000 que está protegido de mim mesma. Exato, é bem isso. Porque assim, ó, Exato. em 2 meses eu não teria mais 7.000. Sim. Minha despesa de 3.500, Uhum. né? Então, muito bom. Então é assim, é realmente essa mudança, né, de mentalidade, que é a cultura, né, que a gente traz com relação ao dinheiro, como que você lida com os seus recursos, e tudo isso faz a diferença, né, tanto na hora de você decidir a fazer investimentos, quanto você colher esses resultados. Porque se você não tiver uma visão ali do resultado que você quer e saber se não, daqui um ano, os meus 10.000 vai estar. Exato. É E eu bem usei isso. esse dinheiro, eu deixei de pagar. Tipo, ó, eu pago 130 de internet. Eu já não estava mais pagando a internet, já estava meu dinheiro que estava pagando para mim. E estava protegido lá. Os meus 10.000, quando que eu ia ter 10.000 lá protegido? Eu, eu consegui chegar até nos 40. Então, eu juntei 33.000, né? Ao longo de 6 meses. Então, eu tinha 17.000. Uau! Que lindo, Lu! Que lindo! É muito. Então, o dinheiro, né? Eu já trouxe, quando eu falo na sabedoria financeira, que ele não é real, né? Você não consegue mensurar. Então, por isso, daí a pessoa não aproveita as possibilidades de estratégias que tem com o próprio dinheiro. Igual, como eu tenho esse conhecimento, que eu fiz o financiamento, olha só, porque eu não queria abrir mão desse apartamento que eu tô. Que eu sei que foi esse mesmo que Deus preparou para mim. Amém. E assim, a satisfação é muito grande, é muita felicidade, muito testemunho, Amém. muito glorificar a Deus. E agora, a estratégia qual que é? 400 mil de juros, né? Do financiamento que eu fiz em 28 anos. Mas você acha mesmo que eu vou ficar 28 anos pagando esse apartamento? Eu Ah, pago não. R$ 2.000 de juros. E já Não. tem estratégia, porque já tem um plano, porque o meu plano agora, né, já que eu tenho em vista para você, é chegar nos meus 300.000, que vai ser Amém. em 2 anos aí, Eu e ter o creio. meu apartamento quitado também em 2, 3 anos. Por Eu quê? creio. Aplicando as estratégias, o Exato. que É. tem do dinheiro. Então, se eu consigo fazer, aí agora, olha como que muda. O fato de, olha, tudo isso foi possível por causa que tinha uma pessoa de confiança para que eu pudesse proteger o meu dinheiro. Eu já digo que é Amém. proteção mesmo. Por quê? Amém. Glória a Porque, Deus. assim, eu trabalhei, né, 8 anos antes, vamos colocar lá em. Nós estamos em 2025, né? Sim. 2015, quando eu me qualifiquei como inspetora de soldagem. Não comecei ganhando 8.000, mas comecei com salário bom já, né? Mas vamos colocar aí esse salário aí de 8.000, 8 anos antes. Eu não consegui fazer, eu não consegui parar de consumir,
Olha, ela Eu ganhava, gastava né, 8 8 mil mil e e o ela não dinheiro. conseguia juntar. Não consegui juntar 30 mil. Quando a Silvana me ofereceu o primeiro apartamento, tá certo que não era esse que Deus queria que eu ficasse, né? Ele queria o melhor para mim. É E verdade. é o melhor condomínio, é tudo de bom É aqui. incrível. Mas assim, para você ver, eu já ganhava esse salário durante 8 anos em paradas. Eu pegava um montante, ia, trabalhava 3 meses, pegava todo o dinheiro, o acerto, ficava com aquele dinheiro guardado de, até esperar outro, porque eu trabalhava sempre por contratos pequenos. Esse emprego, né, que Deus me deu de volta, eu peguei um contrato de 3 anos. Uau, que lindo. Glória a E eu Deus. nunca tive um contrato de 3 anos. Eu trabalhava 3 meses, ficava parada 2, mais 3, depois trabalhava 4. E não tinha essa mentalidade, não sabia, ficava, nunca faltou, né? Sempre paguei. Os 33 anos de aluguel foram pagos assim. Até a Silvana, quando ela foi alugar a outra casa dela, falou assim: eu quero uma Luzia de inquilina. Exatamente. Gente, que Ai, história porque eu sempre mais dei. Olha, linda. e detalhe, gente, eu sempre dei muito valor nas pessoas que tinham uma casa para alugar para mim. E agora, hoje que eu entendo de investimentos, né, e conheço a Invisto para você, como é melhor, né, os rendimentos, muito nem se compara com o mercado que a gente tem aí dos bancos, né? Então, eu falava assim, nossa, a pessoa tem um imóvel de 300 mil reais parado e ela me aluga por 1.600. Nossa, Quando que eu meu vou ter Deus. 300 mil para dar num apartamento? Quando, olha como que foi para eu ter esse, ainda quanto tempo que eu tenho que pagar, né? Para ter esse imóvel aqui de 200, agora já é menos, né? Eu já tô devendo 193 mil só. Muito bom. Parabéns, é bem isso. É bem isso. Então, e aí eu sempre fui muito grata para as pessoas que tinham a casa para alugar, que eu alugava, e eu falava assim, nossa, se eu tiver, eu nem conhecia na Rosângela. Hoje, se eu falar assim, eu ficaria com um imóvel de 300 mil para pegar 1.500 de aluguel, não ficaria, com certeza. Sim, porque, meu Por quê? Deus, Porque eu não tenho gente, mais mente de meio por escassez. cento. Então, porque a minha mente não é mais escassez, porque às vezes a pessoa prefere ter o patrimônio do que ter dinheiro. Eu prefiro ter o dinheiro e o patrimônio que eu for precisar. No caso a casa eu preciso, isso já basta. Agora eu preciso de dinheiro para poder usufruir também da minha vida, para eu poder fazer as coisas, né, que eu gosto, realizar sonhos, né, que isso proporciona, ter esperança sempre, que é o que a Invis para você traz para nós também. Amém, em nome de E você Jesus. vê, e eu fui fazer por curiosidade o meu plano de aposentadoria. Uhum. Para você ver, nessas idas e vindas de trabalhar por contrato e ficar, né, e tanto estudar e buscar capacidade, tudo mais, eu fui ver e olha quanto tempo que ainda falta para eu me aposentar para ganhar lá 5 mil e pouco por mês. 10 anos ainda. Eu já trabalho desde meus 9 anos. Uhum. Eu tenho 52. E eu ainda tenho que trabalhar mais 10 anos. Agora eu pergunto para você: eu vou ter a vitalidade, eu vou ter a força que eu tenho hoje, né? Que já está diminuindo, para trabalhar mais 10 anos dentro de uma área industrial, que eu fico 12 horas lá. Uhum. Você acha que não tem que mudar essa mentalidade? Essa moça que falou aí, que o marido tá chamando ela de louca? Louca é se ela ficar aí Nessa vida, escutando ele né? falar. Exatamente, é isso aí. Né? Louca se Aí, você falar assim, não, vou ficar 10 anos aqui trabalhando para ter minha aposentadoria. Quando que eu vou conseguir usar ela? Então, eu tenho que trazer para cá o que eu quero fazer na minha aposentadoria, eu quero fazer agora, já. Por isso que eu tô exato. com isso para você. Amém. Não, e É uma realmente mini aposentadoria. é isso. Viu? Gente, e ó, só trazendo isso que ela falou aqui, louca e tal, quando uma pessoa vier te criticar, olhe os resultados dela. Se ela tem um resultado muito mais expressivo que você e ela tá realmente em outro patamar, você para e escuta, tá? Mas como que você fez, né, para conquistar isso? Agora, a maioria das pessoas que vem
criticar, elas têm um patamar abaixo de você, ou então elas não construíram nada. Não olhe para aquelas pessoas que não construíram nada. Normalmente, essas pessoas são as destruidoras de sonho. Por que elas são destruidoras de sonho? Porque elas ainda não realizaram o delas. Então, ela não vai conceber você realizar o teu. Gente, por que eu amo ver a pessoa realizando o sonho? Porque eu já realizei os meus. Ninguém tá me impedindo, sabe? Então, como eu realizei, não tem um prazer maior do que eu ver as pessoas realizando os delas. Então, cuide nas pessoas que vêm dar opinião na sua vida. Tem que cuidar com isso, né? Então, vamos blindar a nossa mente. Escuta essa live de novo. Entenda esses conceitos, tá? Muito legal. Luzia, foi maravilhoso tudo isso que você trouxe. Daqui a uns anos nós fazemos outra, né? Fazemos uma outra para você contar outro patamar, assim. Eu chegar nos 300 mil, eu vou falar de novo. É isso mesmo, com certeza. E só para fechar, como a gente vai fechar, né? Eles falaram lá de você, né? Claro, permanecer aí. Mas assim, eu digo para você que depois que a gente transforma, né, de verdade a nossa mente, você renova e você não se conforma com os padrões desse mundo e você passa a viver essa mentalidade aí de abundância, você vai saber que tem mais. Então, a Rosângela, ela está cumprindo, né, um lindo propósito, que é o que ela acabou de falar, que é como ela já realizou os sonhos dela, é de ajudar as pessoas a realizar os sonhos. Outra coisa que eu ia falar, que não deu tempo, né, que veio, depois passou, mas eu só vou completar aqui. Quando eu aluguei a casa da Silvana, essa casa aqui, ela tinha feito a pintura no condomínio, que é externa, e veio um valor muito alto para ela. O condomínio aqui é R$600. E ela estava pagando 950 no condomínio, por causa da pintura. Quantos meses durou a pintura que ela pagou? Do mês que eu entrei até o último dia, quando eu assumi o condomínio, que eu falei, olha, agora vamos ficar, passei o primeiro dinheiro lá para ela e tal. Eu assumi o condomínio, acabou. Ela pagou tudo. Ela falou, meu Deus, o imóvel que eu ia vender. E foi o primeiro bloco, nem todo, não tem todos os blocos aqui que foram pintados. E foi um dos primeiros esse aqui. E aí, olha como que Deus não deixa ninguém para trás, não deixa. E ela pagou aquilo ali, né? Tipo, claro, né? Com aquela dor assim, mas, né? Ela falou, ela estava morando lá e tal, era alugado, esse era combinado, beleza. No dia que eu assumi, em outubro, veio 630 de condomínio, e agora tá vindo 511. Uau! Daí, só que ela falou para mim assim, mas você me trouxe a Rosângela. Olha que legal! Que lindo! Esse foi a parte mais emocionante, porque quando a gente faz, né, com amor, porque mesmo ela dispondo de um valor que não sobrava nem R$1.000 para ela do aluguel que eu pagava. Que lindo! Né? Desse aqui. E aí, quando a gente lembrou desse detalhe, né? Então, para mim, veio, né? Que Deus me trouxe, assim, tudo em abundância mesmo, até a questão do condomínio. Só que daí, para ela, devolveu muito mais, né? Que lindo, é bem isso. É como você falou, Deus não deixa, gente. Por Deus, isso que o dinheiro é fluxo. O dinheiro é fluxo. Exato. É isso que a gente tem que ter em mente. Ele precisa ir. Então, você tirou a mente de escassez, né? Se ela reclamasse de ficar pagando um condomínio que ela nem ia usar, e ainda é externo, né? Que a gente não quer ter uma despesa dessa tão alta só para o visual, mas ficou coisa mais linda. Então, mas é você querer o bem do outro, né? Essa é a generosidade. É a abundância de Deus. Gente, o céu não é escasso, sabe? Não é escasso. Existe muita abundância nesse mundo. Se você não vive essa abundância, é porque ainda a tua mentalidade está travada. E essa live, gente, no final acabou
sendo um destravar de mentalidade. Olha, muito obrigada. Achei muito lindo ali, ó, a Bárbara, que foi sua aluna. Luzia ajuda a blindar a mente, ela ajuda a blindar a mente. A Luzia faz isso, ela ajuda você a blindar a tua mente. Honra a sua vida, né? Olha só, a Bárbara é nossa cliente que chamou a Luzia, mas foi a Luzia que destravou ela. você vê que lindo! Você vê, você contribuiu na vida da Bárbara, né? E a Bárbara contribuiu na sua vida. É Exatamente. isso, gente. É isso. É isso. Esse Amém. que é, né, o nosso propósito, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo. Que é você sempre querendo trazer algo que vai realmente trazer um significado na vida da pessoa. Isso, né? é isso. Esse que é o desafio hoje, a gente viver essa vida aí leve, né? Em abundância, e que mais pessoas venham, né? Não é uma questão de querer convencer, de querer trazer uma verdade. É assim, eu tô vivendo, tô amando muito isso, tô curtindo, e quem quiser, venha. Muito bom, muito bom. Gente, foram quase 2 horas de live. Nossa. Quase 2 horas. Mas é por quê? Porque é muita abundância, tem muita coisa legal para compartilhar. Então, foi justamente isso. Então, Luzia, muito obrigada. Eu honro também muito a sua vida, o que você traz, obrigada. Tá? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu não conseguiria gerar isso se eu não tivesse vocês. Tá? Então, cada cliente para mim, por mais que hoje a gente já tá num patamar, quando você entrou, então teve muito tempo, eu conhecia cada cliente. Hoje eu não consigo mais conhecer os clientes, né? Eu conheço às vezes os mais antigos, um ainda, tudo, mas eu não consigo mais conhecer todos eles. Por isso também que a gente fez a comunidade, para vocês estarem ali. Se você não está na comunidade, entra na comunidade, porque ali a gente está compartilhando as coisas. Se você tem uma história com a Invisto, me manda mensagem. Semana que vem a gente já tem outro, ó, já estamos aí, o Luciano tá aí. Semana que vem a gente vai ter uma outra estratégia. Gente, a gente não está só trazendo a Invisto, estamos trazendo estratégias dos nossos clientes. A Luzia, ela tem um produto para te oferecer, de blindar a mente, de trabalhar, né, a sua mentalidade. Então, se você escutou isso, se você entendeu, se você viu a autoridade nela que ela tem, você pode contratar o serviço dela. Semana que vem, a gente vai falar de uma outra estratégia da qual eu também estou fazendo de um cliente meu que está vindo. Então, a gente vai trabalhar outra estratégia, que são outras formas de também conseguir a sua casa, né? Através dos... através ali dos... Nossa, agora fugiu o nome, Luciano. Como é que é o nome? Consórcio. Consórcio. Né? O Luciano é um meu cliente há muito tempo já, também já fez live conosco, e ele trabalha com consórcio. Ele me apresentou uma estratégia de consórcio, eu achei interessante, eu falei, ok, vamos fazer. Por quê? Porque eu também quero honrar o meu cliente, sabe? Eu também quero honrar ele. Eu falei, então vamos fazer. Eu fiz o consórcio e aí ele tá me explicando e eu quero passar isso para vocês, porque você sofreu muito para ter esse financiamento. Existem outras formas de você conseguir também dinheiro sem necessariamente ser o financiamento, tá? E é isso que a gente vai trazer semana que vem. É uma outra forma, sabe? Então, tudo isso é abundância. É abundância, abundância de conhecimento. Gente, abundância não é só dinheiro. É abundância de conhecimento, abundância de você transbordar aquilo que você tem, né? Então... a gente tem muita coisa para trazer para vocês ainda nessas lives. Eu comecei essa live aí sem muito... não objetivo, na verdade, é só uma pessoa que me falou, ela falou, uma cliente, né? Ela falou, meu, que saudade das lives. Aí eu, opa, tipo, vocês têm que me falar, porque vocês me despertam. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não faço live. Vou falar. A Silene também dizendo que honra a sua vida, Luzia. Silene é outra destravadora também, né, Silene? Fui eu que indiquei ela. Também. Você que indicou? A Silene.
Foi. Olha, que linda! E a Silene também destrava. Vamos fazer uma live também. Sabe, porque meu interesse é esse. É produzir o negócio de vocês também, sabe? É gerar mais abundância. Não só através da Exatamente. revista, mas promovendo Porque a aquilo que pessoa você tem. destravada, com a mente blindada, vai fazer mais dinheiro e vai ter dinheiro para investir. É isso aí. Gente, muito obrigada. Realmente foram quase Obrigada. 2 horas de live, mas foi uma Eu que agradeço benção. também a Obrigada por oportunidade. tudo e grandes coisas estão vindo aí, viu, Luzia? Se prepare. Grandes Se coisas. prepare, porque hoje você jogou muita coisa aqui que vai ainda transbordar, tá? Pode ter certeza. Gente, muito obrigada. Semana que vem nós temos live novamente, tá bom? Então, gente, Deus abençoe. Amor. Vai ficar gravada, sim. Todas as lives vão ficar gravadas. E a gente também tá colocando no YouTube, tá? Porque também, ó, tudo é vocês que me trazem. Às vezes tem coisas que eu não me ligo. E aí, uma cliente ontem falou comigo, daí eu falei da live de quinta, dela, eu não posso assistir o Instagram, eu não tô no Instagram, né? Por uma razão dela, ela não tá no Instagram. Não tá no YouTube? Eu falei, não tá, mas nós vamos colocar. Então, vai estar no YouTube também, tá? Tudo isso pra transbordar. Gente, um beijo, boa noite, obrigada, Luzia. Luzia, só para encerrar, qual um conselho que você dá para encerrar aqui, para esses que ficaram até o finalzinho aqui? Vamos honrar eles com um conselho. Qual é o conselho que você daria? O conselho é decisão. Tome a decisão, tenha disciplina e entre em ação. Muito bom. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. Exato, lá invisto para você. Lá invisto para você. Muito é assim, bom. É a proteção do seu dinheiro. Pense assim, não pense só nos lucros, mas pense se você proteger o seu dinheiro de você mesmo. Amém. Em nome Aí você de para de ficar alimentando essa dopamina, né, de um jeito desenfreado. Tem que ser da forma correta, né? Com a intensidade que você deseja. Aí sim você vai ter a dopamina e a ocitocina junto. Que aí é outra sensação maravilhosa. E não vai ser uma sensação que passa muito rápido e você fica sem resultados. Então você precisa ter resultado. Foque no resultado que você quer ter. Amém. Muito bom. A Márcia aí, você tá aí, Márcia? Um beijo, minha sócia. Também tá todo dia aí comigo. Também, a sócia do MM Bank, gente. Ó, quem não abriu conta no MM Bank tem que abrir. Por quê? Porque isso, nossa, nos ajuda muito, muito, muito. E outra, ano que vem, eu também quero fazer. Meu, você passou perrengue para esse financiamento. Nosso próximo sonho é o quê? A gente precisa construir uma quantidade de clientes e um volume de negociação para que a Invisto para você, para que a MM Bank comece a emprestar dinheiro para vocês. Aí vocês investem, vocês vão conseguir comprar a casa de vocês, vocês vão conseguir investir conosco e ter fluxo de caixa. Então, se você não abriu a conta na MM Bank ainda, abra também, tá? Então, Limara, você vai ter que abrir sim, tem que abrir, tá? Fala com a Cris deve estar por aí, fala com a Cris, tá? Eu acho que a Bela andou falando com você, mas fala com a Cris, porque você tá no Brasil, então fala com ela que sim, você vai precisar abrir também, tá bom? Amém, ó, como diz a Márcia, degrau por degrau, é isso aí, degrau por degrau, gente. Você não consegue chegar no último degrau sem dar o primeiro. Então, a palavra é decisão. Decisão. Isso. Muito obrigada, gente. Um beijo. Deus abençoe. E beijo. Até semana que vem. Até. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau.